Marte ao Pique capítulo 42. Naquele dia, que você tocou certo. O rosto de Sumo avermelhado, olhando para Enkai ferozmente em seguida, ele foi para ficar na frente dele com determinação o tempo todo friamente olhando para ele. Claro, seu olhar era um pouco complicado, continha admiração, indisposição, aflição e alívio. Dá-me os itens. Sumo disse de repente, enquanto colocando a mão para fora, e Li Yunti imediatamente trouxe mais de 2 jarros de vinho e deu-lhes para Sumo. Deixando um para si mesmo, Sumo deu um para Enkai. Sem dizer nada, Sumo abriu o jarro e começou a beber. Um grupo de discípulos do pavilhão Torre do Céu que estavam passando e olhando em transe para Sumo distraidamente. Eles não sabiam qual eram os planos de Sumo até agora, pois ele estava realmente bebendo vinho no início da manhã aqui. Sorrindo ligeiramente, Enkai também foi abrir o jarro e bebeu em grandes goles. Bom! Li Yunti gritou em voz alta por trás de Sumo. Bom! Os outros também começaram a gritar. Sou o som de 2 pessoas soou e ao mesmo tempo, tanto Enkai e Sumo quebraram os jarros de vinho e acabou com o vinho encharcando-os. Beber em plena luz do dia, corrompendo os princípios da Torre do Céu, nomear suas cartilhas agressores. 5 pontos de contribuição serão deduzidos de cada um de vocês. Em aproxima, não vai ser tão branda como esta. Um discípulo do salão escuro apareceu do lado de fora, como ele friamente informou Enkai e Sumo. Deduzi-lo, deduzi-lo. Enkai era indiferente, mas se este fosse um mês antes, ele estaria sangrando. Agora, ele era indiferente. Desde Enkai não se importava. Como poderia o jovem mestre da 2ª geração Sumo possivelmente se importa? Porque ele tem um fundo muito poderoso, tão pouca contribuição aponta para ele não valem muito. Zawagao, ajudar o irmão mais velho Kai terminar de varrer. Sumo disse como ele acenou com a mão em Zawagao. Ok. Zawagao, que havia sido perfurado sem sentido previamente por Enkai, rapidamente correu e pegou a vassoura para longe das mãos de Enkai. Este não é o caso. Olhando para o discípulo do sexo masculino do salão escuro, Enkai disse antes aquele discípulo bufou friamente e afastou-se. Vamos para sua pequena casa para eu tenho algumas coisas que eu preciso discutir com você, disse Sumo. Ao lado da pequena cabana, Enkai e Sumo agachou na frente da lagoa, enquanto um pequeno grupo de pessoas se movimentavam atrás deles, remendando os buracos no telhado. Parecia que após os acontecimentos daquele dia o grupo de pessoas do Sumo estava completamente arrumado suas últimas amenidades com Enkai. Não só tinha que colocá-los fora, eles ainda queriam compensar isso. Por que você veio e nos salvou? Depois de um período de silêncio, Sumo finalmente abriu a boca para fazer esta pergunta. Por as sobrancelhas de Enkai enrugada, vocês me chamam de irmão mais velho, então naturalmente eu devo agir como um irmão sênior. Eu diria que esta é a razão. Embora a coisa mais importante foi que o caráter interior do Sumo não era tão vil. Virando a cabeça, Sumo foi para perguntar Enkai seriamente, sério. Rindo um pouco, Enkai respondeu, então por que você acha que eu te salvei? Sumo ficou em silêncio, seu coração estava muito chateado e depois de um tempo, ele respondeu, já que você nos considera como irmão júnior, então também vamos considerá-lo como nosso irmão sênior. Em relação às edições passadas tolas, este irmão júnior é culpado. Eu realmente nunca levei a sério. Enkai respondeu. Olhando nos olhos uns dos outros, eles começaram a rir em voz alta. Rir permitirá inimigos para reconciliar e pagar sua dívida de gratidão. Provavelmente fala sobre esses tipos de coisas. Com suas gratidões e rancores se foram, Sumo já não se sentia constrangido ou reservado. Ele realmente começou a tratar Enkai como seu irmão sênior. Depois de falar algumas coisas sem importância, Sumo de repente lambeu os lábios e seu rosto ficou vermelho. Ele suavemente perguntou, irmão sênior, quero lhe fazer uma pergunta. O que? Enkai olhou para ele estranhamente. Naquele dia, que? Você tocou certo. Sumo não se atreveu a olhar para Enkai diretamente quando ele perguntou. Tocou o quê? Enkai não entendia. É aquele, aquele. Sumo tornou-se deprimido, preparando seu coração e cerrando os dentes. Ele disse, é aquilo de Umeir. Quando ele disse isso,
seu coração começou a apertar um pouco, movendo os outros. Yankai riu involuntariamente. Os jovens realmente estavam cheios de curiosidade vigorosa. Vocês todos não presenciou a cena. Nós não vimos claramente. Então você realmente tocou ela. A boca de Sumu estava realmente aberta. Se eu toquei, qual é o problema? Yankai sorriu maliciosamente. Ela voluntariamente colocou minha mão sobre ela. E eu apenas dei-lhe uma lição. Asterisco Globo. Asterisco, e Sumu engoliu um bocado de saliva. Seu rosto cheio de expectativas, ele perguntou, qual foi a sensação? Irmão Júnior nunca experimentou isso. Yankai perguntou em dúvida enquanto olhava para Sumu e pensar que este foi o jovem mestre da segunda geração, ainda um virgem puro. Sumu sacudiu a cabeça como um chocalho e suspeitosamente perguntou, irmão sênior, anteriormente já experimentou? Yankai revelou uma expressão ponderada. Em seguida, mostrou um olhar relembrando com raiva, mas feliz. Suspirando, ai, não vamos falar sobre coisas do passado. Sumu olhava fixamente, dando um sorriso. Ele não podia deixar de enrolar os lábios. Você fala grande. 3 anos atrás, irmão sênior, você veio para pagar seus respeitos ao portão principal. E nestes 3 anos, você não foi fazer amigos com os outros, assim como você pode ter uma oportunidade. Se assim for, então ele teria que ser antes de entrar. Há 3 anos. Quantos anos você tinha? Há 3 anos, 12 anos de idade. 12 anos de idade, e uma beleza sentiu nenhuma vergonha realmente de aproximar-se dele. Se não fosse porque ela tinha apenas 15 anos e se não foi porque ele era tanto ingênuo e inocente, então algo teria realmente ocorrido. Pensando nessa beleza novamente, o coração de Yankai sentiu triste. Ele não sabia como sua vida era atualmente. De qualquer forma, o irmão sênior, você deve ser cuidadoso. O Meir é bastante arrogante desde que você limpou seu rosto, ela definitivamente não vai deixá-lo ir. Sumu foi para lembrá-lo. Ela quer lidar comigo. A expressão de Yankai virou gelada. Rindo alto, Sumu disse misteriosamente, para lidar com você na cama. E espere para ver. Ela definitivamente vai usar milhares de técnicas diferentes para tentar seduzi-lo. Enquanto ela não obter seu objetivo, ela não vai desistir. Irmão mais velho, a sua sorte com as mulheres não é ruim ou superficial. Esses tipos de pessoas que mais desprezo. Yankai não levou este assunto muito a sério, e disse a Sumu, você disse que você tem algo a falar comigo sobre algo, e é realmente isso? Claro que não. Arregalando os olhos, Sumu disse, irmão sênior, desta vez quando estavam lidando com Shen Shao e seu povo, que utilizou-se um monte de sua preciosa energia aqui. Eu só quero compensá-lo. Compensar. Sumu acenou com a cabeça e em seguida, de dentro de suas roupas, ele tirou uma garrafa e disse a Yankai, esta é uma garrafa de pequenas pílulas de retorno. Irmão sênior, tome estes para ajudar a recuperar e você deve ser capaz de recuperar toda a sua energia aqui perdida. Pequenas pílulas de retorno, Yankai tinha ouvido falar delas. Embora os efeitos dessas pílulas medicinais não eram tão fortes, eles foram muito gentis, porque eles eram mais adequados para os profissionais como Yankai que estavam ao redor da 7ª etapa do corpo temperado. A partir da 7ª etapa do corpo temperado para a 9ª etapa, embora os praticantes marciais começaram a produzir energia aqui, você também pode aumentá-lo cultivando habilidades marciais. Mas porque você não conseguiu recuperar sua energia aqui rapidamente até chegar ao estágio Kaiyuan, foi considerado extremamente precioso. Uma vez que você usou, deve-se pagar um preço grande para recuperá-lo. No entanto, com a ajuda dos pequenos aglomerados de retorno, foi capaz de reduzir significativamente o tempo necessário. Para os praticantes da 7ª etapa do corpo temperado para a 9ª, este foi o mais adequado para eles, mas eles também foram bastante caros. Embora, para os profissionais do estágio Kaiyuan e para cima, não era nem um pouco útil. Foi apenas a situação de Yankai um pouco diferente das outras pessoas. As verdadeiras táticas Yang que ele cultivou permitiu para não se preocupar com a energia aqui. Se a energia aqui dentro dele foi usado completamente, então ainda havia o líquido Yang. Portanto, esta garrafa de pequenas pílulas de retornando tinha pouco valor.
Assim como ele estava prestes a recusar, Sumo parecia olhar através de seus pensamentos e com firmeza disse: Eu não quero dever nada aos outros. Ótimo, então vou aceitá-lo. Yang Kai não agiu educadamente mais. Sorrindo, Sumo disse: Irmão sênior, espere por mim aqui e eu vou levá-lo para um bom lugar. Que bom lugar? Yang Kai perguntou em dúvida. Sumo apenas riu, sem responder, dizendo-lhe para esperar e que ele definitivamente não iria se decepcionar.